Da mesma forma que expliquei na orientação pré-gestação, quando você está como tentante, aí tentando engravidar e todos esses preceitos de uma alimentação saudável e equilibrada, com a participação de todos os grupos de alimentos, construtores, reguladores e energéticos, agora, nesse momento, tudo isso se mantém. E também tomar os mesmos cuidados com os industrializados é importante. O que vai mudar então? A quantidade do que você vai consumir, ela aumenta. Para fabricar as células do bebê, afinal, você está gerando um ser humano, nosso corpo gasta bastante energia. A fonte de energia do corpo são as calorias. E as calorias, elas são obtidas através dos alimentos. Então sua fome, ela vai aumentar. Mas você deve comer por 2? Não. É verdade que sim, uma mulher grávida versus uma mulher não grávida tem uma necessidade aumentada em relação a calorias e nutrientes específicos. Mas se você está com alimentação equilibrada, como explicado no módulo anterior do curso, esse ajuste de caloria ele é muito pequeno. E além desse mito de fazer a gestante comer por 2, que não é verdade, existem outros bem comuns durante a gestação que eu vou abordar a seguir. O primeiro deles é: grávida não pode comer salada crua. Verdade ou mito? Mito. O cuidado com a salada crua acontece pelo aumento do risco de toxoplasmose. 54% das gestantes elas são suscetíveis a essa doença, ou seja, nunca tiveram. Geralmente assintomáticas, mas durante a gestação, se a gestante tiver toxoplasmose, tem o risco de aborto e problemas de saúde para o bebê, como cegueira. A forma de transmissão da toxoplasmose é fezes de gato infectado, ingestão de vegetais e carnes contaminadas. Então, dessa forma, você deve evitar vegetais crus em restaurantes e locais que não é possível ter certeza de que forma foram higienizados. Isso vai acontecer na sua casa? Não, em casa você vai fazer a higienização correta dessa forma, você pode sim comer verduras cruas. E como que deve ser essa higienização? Você lava as verduras, folha a folha, frutas e legumes que também vão ser consumidos com casca, também precisam dessa higienização. Você deixa 10 minutos de molho em uma solução com uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água ou utilizando um produto específico para higienização de vegetais, de frutas, verduras, legumes que você encontra no supermercado. Deixando esse tempo de molho, você enxágua com água corrente, deixa o alimento secar e ele está pronto para consumo sem risco nenhum de toxoplasmose. Segundo mito, grávida não deve comer carne crua. Verdade? Aqui também tem um risco aumentado de toxoplasmose, nem carne crua como quibe cru, carpaccio e nem carne mal cozida como aquele churrasco onde o centro da carne fica rosinha ou sangrando. O centro do alimento ele deve atingir 70 graus Celsius, ou seja, a carne tem que estar bem passada para não ter o risco aí da toxoplasmose através da carne. Terceiro mito, a grávida ela pode comer comida japonesa? Mito, ela pode. O peixe não faz parte do ciclo reprodutivo do parasita que causa toxoplasmose. Então não há razão para proibir seu consumo durante a gestação. Entretanto, por ser uma comida crua, é importante estar atento em alguns pontos. Primeiro, escolher restaurantes de boa procedência, pedir sempre à la carte, evitar consumir o peixe cru que ficou exposto em self-service e não consumir sushi ou peixe cru em local que há risco de contato do peixe com uma carne crua. Essa é uma recomendação que difere entre os médicos, então aqui é super importante você alinhar com seu médico qual a conduta dele. Quarto mito, grávida não pode comer queijo. Mito. Não é verdade, grávida pode comer queijo sim, tem alguns queijos que possuem a bactéria Listeria monocytogenes. Em gestante, essa bactéria causa listeriose, que aumenta o risco de aborto, parto prematuro, baixa o peso do bebê até a morte fetal e neonatal. Pode estar presente em queijos feitos com leite não pasteurizado, como aquele queijo branco, fresco, feta, brie, camembert, roquefort e gorgonzola. Então, leia o rótulo e procure saber se esse leite ele é pasteurizado. Se ele for pasteurizado, pode consumir. Você não vai consumir se ele foi feito com leite não pasteurizado, como eu citei no exemplo anterior. Próximo mito, grávida não pode praticar atividade física. Mito, se você já praticava antes atividade física, não tem restrição de risco para você manter desde que seu médico autorize. Também é super importante isso estar alinhado à conduta do seu médico. E o que eu devo evitar?
Afinal, se tem todos esses mitos e verdades, essas recomendações, o que eu não posso comer e nem consumir? Bebida alcoólica, né? Então bebida alcoólica nem no período pré-gestacional, como eu já expliquei no modo anterior, não é legal ser consumido, porque vai interferir na construção metabólica desse bebê durante a gestação de jeito nenhum. Eu preciso consumir com moderação café, chimarrão, chá mate e chá preto, que são estimulantes, e a recomendação aí até uma xícara por dia. E como que fica a suplementação nessa fase? Que nutrientes é preciso atenção durante a gestação? Um deles é a vitamina D, ela regula o cálcio e o fosfato, é essencial para o desenvolvimento dos ossos e dentes do bebê. Folato e ácido fólico ajuda a prevenir defeitos do tubo neural e é recomendada até a 12ª semana de gestação. O ferro é um suprimento saudável, necessário para suportar o aumento do volume sanguíneo e reduzir risco de anemia para deficiência do nutriente. Vitamina B12 ajuda o corpo a processar o ácido fólico e está envolvido na liberação de energia dos alimentos e na produção de glóbulos vermelhos. A suplementação garante a ingestão desses nutrientes em quantidade necessária. Então, a suplementação dada e prescrita pelo seu médico normalmente já atende toda essa demanda nutricional dessas vitaminas e desses minerais. E um suplemento que nem todo suplemento gestacional tem é o DHA. Ora, ele pode fazer parte desse suplemento gestacional ou ele pode ser dado em uma cápsula à parte. O que é o DHA? Ele é uma gordura da família do ômega 3. Super importante para a formação do sistema neurológico do seu bebê. A principal fonte alimentar do DHA são os peixes de águas frias e profundas, como o salmão, sardinha, o atum, arenque, frutos do mar e algumas algas marinhas. Por que essa suplementação é necessária? Porque na população brasileira não há consumo suficiente para atingir a necessidade que é necessário durante a gestação. Além do risco de contaminação por excesso de mercúrio, se você consumir muito peixe para atender a demanda durante a gestação, o mercúrio está junto aí a esse peixe que você está consumindo. Por isso é recomendado então a suplementação de 2 mg por dia de DHA à base de algas durante toda a gestação e toda a lactação. Além de todos esses mitos e essas recomendações, uma outra premissa importante que acontece muito durante a gestação, não para todas as mulheres, mas para quem sofre disso, lida com uma intercorrência que interfere muito até na qualidade de vida nesse período, que são os enjoos, né? Eu tive 2 meninos, muito enjoo durante 12 semanas e tem dicas muito importantes para auxiliar nesse período. Então, primeira dica é proteja-se de odores fortes. Os odores vão te causar mais enjoo. Você já está com esse enjoo acentuado, que o nome técnico disso se chama emese gravídica durante a gestação, e o odor forte vai piorar essa situação. Alimente-se de pequenas refeições leves em vez de ingerir comidas pesadas em grandes quantidades. Então, quantidades leves, com menos gordura, menos alimentos de difícil digestão, vão também melhorar a sua sensação de enjoo. Não tome muito líquido durante a refeição. Ao contrário do que muita gente pensa, tá passando mal, toma uma água. O líquido, balançando na região do estômago, ele também aumenta o enjoo. Então, evite líquido com a refeição. Hidrate-se bastante, preferencialmente no intervalo a cada 30 minutos em quantidades menores, sem grandes volumes de líquido de uma vez só. Evite alimento muito gorduroso, frito, apimentado e também com excesso de açúcar. Descanse após as grandes refeições. A gente sabe que nem sempre é possível, mas dentro do possível, descansar após café da manhã, almoço e jantar. Vista-se confortavelmente com roupas largas, que não apertam o corpo, que não te causam mais desconforto, porque essa fase é uma fase que causa muito desconforto. Como eu disse, interfere realmente na qualidade de vida, dependendo do nível de enjoo que essa gestante apresenta. Consuma alimentos cítricos e com gengibre, tudo que é mais azedo, tudo que é mais gelado, e o gengibre ajuda muito a atenuar toda a sensação de enjoo. Alimentos molhados e quentes pioram a sensação do enjoo. Então, tudo que é seco e gelado vai favorecer. Tá com muito enjoo? Uma bolachinha seca, tudo que tiver de mais seco vai ajudar. Como gelado, um picolé de limão gelado e cítrico junto também
vai reduzir essa sensação do enjoo. E quando os enjoos não são normais, né? Então, se a náusea e o vômito persistir após a 14ª semana da gestação e, além disso, tiver associado a perda de peso, desidratação, entre outros sintomas, pode ser caso de uma hiperemese gravídica, um outro nome difícil aí para dizer que você está com um excesso de enjoo, com enjoo já num nível que está impactando no seu estado nutricional e possivelmente no estado nutricional do bebê. Estudos indicam que 1 em cada 50 mulheres pode desenvolver a doença. Não tem tratamento adequado, a doença pode trazer complicação mais séria. Por isso que se você tiver com esse excesso de enjoo, é importante estar sempre alinhado com o médico para entender se isso está trazendo algum risco para você e para o seu bebê ou não. Até onde essa linha, né, e essa apresentação do sintoma está dentro do normal. Em relação ao acompanhamento no pré-natal, essas são as dicas principais que eu gostaria de dividir com vocês, mas claro que é super importante o acompanhamento do médico e do nutricionista para entender quais são as suas necessidades e fazer uma prescrição e um acompanhamento individualizado. Dr. Alberto falou sobre os cuidados médicos durante a gestação, eu abordei em detalhes todos os cuidados nutricionais, mas aqui é importante destacar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o enfermeiro obstetra deve acompanhar esse período de pré-natal e principalmente no terceiro trimestre do pré-natal, onde as consultas devem ser intercaladas entre obstetra e o enfermeiro obstetra. Além do enfermeiro, a equipe multiprofissional repleta aí de fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas também deve acompanhar esse período e quanto mais profissionais especialistas, melhor e mais detalhado é esse acompanhamento. Mas uma coisa que muita gente não fala é o cuidado com quem cuida. A mãe, ela vai cuidar de um ser, mas e quem cuida da mãe? E é sobre isso que eu quero falar agora. Primeira coisa é o alinhamento de expectativa. Você está gerando um novo ser, e esse ser, quando nascer, ele vai ser muito dependente de você. Essa dependência, ela vai impactar muito na sua rotina. Então, entender que a sua vida de antes não vai ser igual à sua vida quando essa criança está nos seus braços é muito importante. A maternidade, ela é muito romantizada como algo que vai ser uma passagem por um túnel lindo e você vai sair do outro lado e vai parecer tudo transformador. Ela é linda? Ela é linda. Mas ela também tem os seus percalços. E tem algumas medidas nesse período de pré-natal que você pode tomar e organizar que vão fazer com que esse pós-parto, com toda a turbulência que ele tem, ele também possa ser vivido com mais intensidade, mais alegria e vivendo também cada fase aí desse bebê. Primeira dica que eu trago, e agora não só como nutricionista, mas como mãe, né, e que já viveu e passou por tudo isso, é a rotina da casa. Alinhar com um parceiro, com a sua rede de apoio, com a mãe, com a amiga, com a família, como que vai ficar essa rotina na sua casa. Hoje você cuida da faxina? Tem uma faxineira? Quem que coloca a comida do cachorro? Assim que você chegar com o bebê, esse bebê ele vai estar muito dependente de você, precisando mamar, regulando o sono. A dependência em cima de você vai ser gigante. E esses cuidados de casa que você está acostumado a fazer, você não vai conseguir. Então, alinhar quem vai cuidar de cada um desses detalhes que fazem parte da sua rotina é super importante. Um segundo ponto, também linkado à rotina de casa, é a parte de alimentação. Durante o pós-parto, algumas pessoas levam mãe, uma rede de apoio, um cuidador para casa para te apoiar. Nem todo mundo tem essa condição e pode ser que você queira muito o seu espaço. O que vai acontecer na parte emocional no pós-parto é uma caixinha de surpresa. Cada um também pode se relacionar com esse momento de uma forma. Então prepare marmitas congeladas para garantir a sua alimentação no pós-parto. Muitas vezes o seu bebê ele não vai dormir no berço, ele vai precisar ficar com você no colo quase que o dia inteiro. Para você ir no banheiro, para você tomar banho, vai ser isso nos intervalos. E preparar uma refeição vai ser algo quase impossível. Então, se você conseguir organizar pelo menos 30 dias de marmitinha congelada para você tirar do freezer, colocar no micro-ondas e comer, além de um cuidado básico fisiológico garantido que vai te trazer saúde mental, você também vai estar nutricionalmente suprida. Se você não tem como preparar, existem muitos serviços que você pode encomendar. Isso vai depender muito do seu orçamento. O custo de você preparar em casa é muito menor do que você encomendar, mas tem muitas opções no mercado e que o seu pós-parto vai estar muito mais saudável e muito mais fluido se você tiver esse ponto aí já
organizado. Terceiro ponto, ainda falando também da rotina de casa, porque não tem jeito, a gente está falando de vida real. Na vida real é para a mulher que sobra a maioria das demandas. A gestão mental de todas as tarefas de uma casa, ela fica com ela. Então, supermercado é uma coisa que faz falta. Você tá lá com um bebê de 10 dias que tá chorando, tá com cólica, ou você também tá com toda a alteração hormonal do pós-parto e chega uma visita. E essa visita quer comer um pedaço de bolo e não tem um café, um açúcar no armário para você oferecer para essa visita. Parece uma coisa boba, mas faz muita diferença. Então, antes aí nessa fase pré-parto, durante o finalzinho ali da gestação, organiza uma compra que mantenha seus armários abastecidos aí por 60 dias. Isso faz muita diferença também no pós. A gente sabe que hoje a gente tem mercado online que entrega, mas o custo disso é maior. Você ficar pensando nessa demanda para pedir também atrapalha. Então, na hora que você já antecipou isso, é uma demanda a menos para você se dedicar para o seu bebê no pós-parto. Outro ponto importante é o orçamento. Um bebê, ele tem custos e muito do que é falado na mídia e o marketing usa muito disso para vender, o que é normal, o foco é muito no enxoval. Então, um ninho, um não sei o que de berço bonito e um monte de coisa ali dentro voltado para o enxoval, para a decoração do quarto. Mas existem outras coisas que demandam um bebê, como vacina. Hoje a gente tem vacinas na rede particular que não são oferecidas na rede pública, que são muito importantes, como a meningo B, a meningo ACWY. São vacinas que só tem no particular, você não consegue na rede pública. A pneumo 13, você tem na pública pneumo 10. A 13 vai proteger seu bebê contra 13 cepas, 13 tipos de contaminação a mais do que a 10. Então, essa diferença de vacina é uma coisa que tem que ser colocada no orçamento. E hoje, 1 ano de vida do seu bebê, você dando as vacinas particulares que não tem no posto, você vai levar ele no posto de saúde público, só que você vai dar no particular somente aquelas que não tem, gira em torno de R$7.000. Você preparou R$7.000 durante esse período para a hora que ele nascer isso ser um estresse a menos? Então são detalhes importantes que durante a gestação, quando você pensar e seu bebê nascer, toda a turbulência que vem com a maternidade, esse bebê no seu colo vai acontecer, mas você vai curtir muito mais, porque detalhes pequenos você já antecipou e resolveu. Um outro ponto importante é o retorno ao trabalho. Eu sei que é muito cedo para você pensar nisso, porque você não sabe quando esse bebê nascer, o quanto você está pronta para voltar ao trabalho ou quanto você vai querer ficar em casa. Isso é muito individual. Eu falo assim que tem mulher que ela prefere deixar o trabalho e se dedicar à criança porque é a necessidade dela e tudo bem. Tem mulher que ela precisa trabalhar fora. Quando ela volta, ela é uma mãe muito melhor quando ela cuida desse outro lado dela. Entender o que é importante para você é legal nessa fase, mas também pensar se você pensa em voltar, se você não pensa em voltar. Se você pensa em voltar a trabalhar, se esses são seus planos e a gente não precisa casar com nenhuma decisão nessa fase, não precisa ser uma coisa que você não vai mudar, mas refletir é importante, com quem esse bebê vai ficar? É babá? É escolinha? É avó? Qual é a rede de apoio que vai te apoiar para você voltar para o mercado de trabalho, cuidar de um lado seu que é importante também, além desse que vai chegar, que é o virar mãe? Então pensar em tudo isso do retorno é algo também para esse período de pré-natal. É legal pensar na decoração do quarto? É super legal e faz parte, mas esses detalhes farão diferença no seu maternar quando você estiver com o bebezinho no colo. Um outro ponto que eu também quero destacar aqui é, se você for retornar para o trabalho e você quiser amamentar esse bebê, tiver vontade, né, e isso for a sua escolha, entendendo todos os benefícios e malefícios da amamentação, como que você vai ordenhar esse leite? Quem que vai te orientar em relação a isso? Você tem lugar no serviço para ordenhar? Você tem o equipamento, né, o aparelhinho já dentro do seu enxoval para começar a trabalhar essa ordenha desde o primeiro mês, segundo mês de vida? 15 dias antes de você voltar para o trabalho, você já precisa começar a ordenhar, você precisa armazenar leite. Quanto tempo você vai ficar fora? A quantidade que você vai ordenhar é possível? Então, são detalhes muito distantes para uma gestante. Tem muita coisa ainda que ela vai viver, mas refletir sobre isso e entender que tudo isso vai vir como demanda vai deixar tudo mais leve, alinhar a expectativa que um bebê no colo, ele leva a todas essas decisões.
Aqui eu até deixo como dica, se você fizer sua lista de enxoval, chá de bebê, ou alguém perguntar para você o que você quer de presente, coloca na lista lá uma consultora de sono, um cursinho de sono, uma consultora de amamentação, alguém que te oriente sobre a ordenha para você voltar ao trabalho. Esse tipo de apoio, de abordagem profissional vai fazer muita diferença também nesse pós-parto. E tudo isso nessa fase, ainda que mesmo distante, quando acontecer, você vai estar mais alinhada com o que está acontecendo naquele momento, inclusive o sono. O sono, ele tem algumas orientações, tem momentos que o bebê precisa ser guiado dentro desse momento. Ele chega como uma página em branco em relação à rotina de sono. Tem secreção de hormônio do dia e da noite. E você pode guiar esse bebê nisso sem treinar sono, não tô falando de treinamento, mas de ter algumas condutas que vão favorecer muito também esse maternário. Eu vou dar um exemplo pequeno. No meu primeiro filho eu não sabia que eu não precisava acordar de madrugada ele para trocar fralda. Mãe de primeira viagem. Eu queria acordar ele toda hora e trocar fralda, porque eu achava que a fralda ia assar ele. E não. Na hora que, depois de um mês que eu tava fazendo isso, viraram pra mim, mas por que você acorda esse menino de madrugada pra trocar a fralda dele? Né? Então tem coisas muito básicas que para uma mãe que já viveu isso parece básico, mas para alguém que tá tendo contato pela primeira vez com esse assunto é de outro mundo e é muito distante para você, gestante que tá nessa fase de pré-natal. Mas fica aqui até o final do curso, que lá no final daremos dicas super importantes para esse período que vai transformar esse maternário e vai fazer você curtir isso muito mais. Vamos para o próximo módulo.